Somos do grupo 2. A gente ficou com o tema Emoções e Afeto no Trabalho. Vou estar fazendo a introdução do tema e logo em seguida as meninas vão estar dando continuidade. Pode passar. Pode passar. Antes da gente começar, a gente precisa entender a diferença entre emoção e afeto, né? Que são dois conceitos diferentes, mas que estão interligados. As emoções, ela tem origem numa causa ou objeto, são reações corporais específicas e observáveis, são automáticas e inconscientes. Por exemplo, a felicidade, o medo, o nojo, a raiva, ou seja, elas podem ser tanto negativas quanto positivas. Pode passar. O afeto, ele tem a ver com aquilo que nos afeta. Os afetos exprimem-se através das emoções e têm uma ligação especial com o passado, com as experiências, vivências, objetos. E ela envolve o sentimento retratando, por exemplo, a gratidão, o amor, a preocupação. Pode passar. As emoções e afetos, elas cumprem pelo menos 4 funções. A primeira é a sobrevivência da espécie, que ela diz respeito àquelas emoções emocionais de que, de algum modo, ela seja importante para a nossa sobrevivência. Como, por exemplo, o medo. Eu acredito que talvez a gente nem estivesse vivo se a gente não tivesse medo. A construção histórica também, que é sobre quando somos capazes de reviver algum acontecimento e toda aquela emoção. Terceiro, aprendizagem e ajustamento social. São aquelas emoções que fazem parte do nosso processo de socialização. Expressão da subjetividade e da individualidade. São aquelas emoções, né, que a gente deixa transparecer, fazendo com que elas moldem as nossas características. Pode passar. Assim, enfim, a gente experimenta diariamente diversos estados emocionais, né, como ansiedade, raiva, amor, inveja. E diante disso, percebeu-se que o ambiente externo ele tem forte influência sobre as emoções e afeto do trabalhador. E embora são sentidos de forma intrapessoal, né? É nesse processo de socialização que a gente aprende em que contextos alguns sentimentos devem ser expressos ou inibidos. Como, por exemplo, diante de uma grosseria feita em público por um cliente, seja substituído por um sorriso de cortesia, porque uma vez que revidá-lo colocaria em risco a permanência do emprego, além de ferir a máxima de que o cliente é a peça fundamental da sobrevivência da organização. Agora, a manifestação dessa raiva não seria tão contraindicada se fosse dirigida a um cliente que fura a fila de um caixa de supermercado e prejudica o atendimento daqueles que estão aguardando sua vez. Porque, nesse caso, a iniciativa do empregado é expressar uma emoção negativa compartilhada em silêncio pelos demais clientes e apreciada com alívio, né? Afinal, acreditamos ser justa a conduta rude de um empregado que tenta assegurar o cumprimento de uma norma coletiva. Pode passar. As emoções e os afetos, delimitações conceituais e perspectivas teóricas. Para Charter, as emoções e os sentimentos, eles se interrelacionam em algumas situações. As emoções, elas estão intimamente relacionadas à percepção da prontidão para a ação do organismo e são desencadeadas pelas sensações fisiológicas, ao passo que que os sentimentos são desencadeados pela interpretação cognitiva da situação. E quando a gente adota essa linha de argumentativa, elas são analisadas através de 4 componentes: sentimentos, reações fisiológicas, cognição, expressão e expressão motora. Outra perspectiva teórica também é do Del Nero. Ele considera essas emoções, os afetos, os sentimentos e os humores como equivalentes, distinguindo-o apenas da cognição e da volição.
outra perspectiva também é do Damasio. Ele define a emoção como alterações corporais desencadeada por estímulos externos, internos ou imagens mentais. Pode passar. Para Gray e Watson, embora admitindo essa inter-relação entre tais conceitos, eles também procuraram desmarcar essas diferenças entre emoção, humor, temperamento e afeto. Como vocês podem ver aí, a emoção, por exemplo, a duração dela ela pode durar segundos, né? São apenas segundos. O objeto dela é focado, o estado dele da emoção é breve. Já do humor são minutos ou dias, o objeto dele é difuso e o estado é longo. Já o temperamento, a duração dele varia de meses a anos, né? O objeto ele tem um contexto específico e o estado ele é duradouro. Agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, que ela vai estar discutindo melhor sobre essas perspectivas teóricas. Bom, eu vou estar falando sobre algumas perspectivas teóricas. Para explicar, né, tem a diferença entre as teorias biológicas e as psicológicas. A função biológica, ela diz que a emoção é muito importante para todo esse processo. E alguns focos de discordância, como, por exemplo, a função da emoção, como funciona o processo emocional e o nível consciente, o nível de consciência emocional. Aí, como eu disse, a perspectiva biológica, ela defende que a emoção tem uma função importante na manutenção da espécie. E tem outra perspectiva também, que é a do construtivismo social, que aborda a emoção e o afeto como manifestações culturais da vida de um grupo humano, que especificam e delimitam os contextos sociais. Pode passar. Bom, aí, como eu disse, tá algumas perspectivas teóricas, aí é um resumo. Temos a perspectiva filosófica, que ela aborda, né, o tema principal de análise dela é o sentido da vida. A fisiológica é a função no processo evolutivo, a fenomenológica, experiência consciente, a comportamental, estímulos externos que eliciam emoções, a cognitiva, avaliação subjetiva da emoção, a clínica, distúrbios da emoção e a social, expressões verbais, gestuais, faciais, etc. Pode passar. Bom, aí nesse slide eu estou basicamente explicando de uma forma mais complexa sobre essas abordagens. Pode passar. Essa é uma parte muito importante que vai falar sobre a diferença entre a emoção e a cognição e o que elas têm em comum. A diferença é que a emoção ela fala sobre processos relacionados com o corpo, a cognição sobre a razão superior e pensamento racional. Então, basicamente, a emoção ela é mais ligada às emoções humanas mesmo. E a cognição ela é mais ligada à razão, ao comportamento racional. E elas têm uma coisa em comum, como está mostrando aí no centro do círculo, que as duas concordam sobre a plataforma de aprendizagem, a memória, tomada de decisões e a criatividade estão presentes em ambas. Pode passar. E aí eu vou falar sobre a diferença dos cognitivistas, que são pensadores, são cientistas, e os psicanalistas, que também são pensadores, são cientistas. Só que os cognitivistas, o foco maior deles é na interdependência da cognição. E que é do pensamento, a conação, que é do querer, e o afeto, que é do sentir. E os psicanalistas, eles abordam mais os processos não conscientes, que permitem que aconteça expressões
psicopatológicas de estados emocionais e afetivos no plano consciente, ou seja, o inconsciente, o plano inconsciente vai dar origem, né, a outros estados emocionais não conscientes. E é isso. Vou falar sobre a razão e emoção no contexto das organizações formais de trabalho. Pode passar. Estudo do comportamento humano nas organizações desde a década de 70. Nesse estudo, a crença que permaneceu foi que as emoções e sentimentos desorganizavam os pensamentos e ações planejadas. Assim, colocava em risco a racionalidade da organização. Já nos dias de hoje, se admite que as emoções atuam em harmonia com o intelecto, sendo indispensáveis ao funcionamento da mente. Afinal, não pode-se atingir um nível de racionalidade sem que se leve em conta fatores afetivos e emocionais envolvidos. Foco apenas nos resultados e objetivos finais da organização. Isso denuncia a preocupação racional com a eficiência e eficácia, mas é importante ressaltar que são as emoções e afetos que contribuem para a efetividade organizacional. Para Feynman, as relações entre emoções e razão são reunidas em 3 perspectivas, sendo a primeira, a das emoções que perturbam a racionalidade. Essa perspectiva parte da premissa de que agem com base no que se percebe, e uma vez que sua percepção sofre interferência das experiências afetivas e medos inconscientes, as ações daí em diante serão passíveis de distorções. Sendo assim, as relações com a chefia serão influenciadas com base na experiência anterior como uma figura de autoridade. A segunda, a das emoções que podem ser úteis à racionalidade. Essa foi uma perspectiva defendida por Simon em 1979, quando ele introduziu o conceito de racionalidade limitada. Esse conceito parte do reconhecimento de que o ser humano não tem condições de analisar e processar um grande volume de informações, nem suas consequências. As suas decisões são potencializadas pelo uso de alternativas pouco racionais, como, por exemplo, a intuição. E a terceira e última, a das emoções e razões concebidas como duas faces da mesma moeda. Essa perspectiva defende que a razão e a emoção se entrelaçam. O maior problema é que afirma que a cognição e afeto não são sustentáveis e que a racionalidade é um mito. Pode passar. Como podemos observar, a previsibilidade, a diretividade, a hierarquia, a constância e o controle são instrumentos gerenciais fundamentais para garantir a estabilidade e identidade organizacional. E esse quadro pode ser um exemplo da polaridade existente entre razão e emoção dentro das organizações. Pode passar. Emoções e manifestações afetivas discretas no trabalho. Pode passar. Estudos sobre o comportamento das pessoas tiveram um novo impulso a partir da expansão e do fortalecimento da pós-graduação. Em uma revisão acerca de toda a produção nacional, cobrindo os anos de 1996 a 2001, dos 200 artigos sobre o comportamento organizacional, apenas 20 se tratava do afeto no trabalho. Esse resultado permite concluir a pouca atenção que o Brasil dá à pesquisa das emoções discretas no trabalho. Foram feitas 3 pesquisas fora do Brasil, onde também podemos analisar sobre outros aspectos, sobre agressão e violência. Newman e Barron apresentam um modelo que explicaria sobre agressão no trabalho. Newman e Barron tiveram como material de estudo revisões de produção científica que cobriram o período de 1987 a 1995. Eles concluíram que, ao contrário do que a imprensa americana divulgava, as ações de violência extrema no trabalho são raras. De acordo com os autores, a agressividade no trabalho pode ser manifestada de 3 maneiras. Expressão de hostilidade, por meio de olhares e gestos. Obstrução concretizada, que é o atraso de reuniões, não retorno a ligações importantes. E agressão aberta, onde não é somente os ataques físicos, mas também a destruição de objetos. Nesse esquema apresentado por eles, deixa claro que a agressão no trabalho é decorrente de fatores sociais, fatores situacionais, características pessoais, estados de humor e avaliações cognitivas. Já a segunda pesquisa foi sobre a raiva no local de trabalho. Essa pesquisa foi desenvolvida por Giannakos em 2012. Ele constatou que 20% dos trabalhadores expressam a raiva no ambiente de trabalho. E isso tem efeito direto ao bem-estar psicológico e físico da pessoa.
Nessa pesquisa, concluiu-se que a raiva parece ser desencadeada por um componente instigador e injustificável percebido como intencional. Já em relação ao gênero, notou-se que a mulher inibe mais raiva do que o homem. Em contrapartida, as mulheres também choram 4 vezes mais que eles. Já a terceira pesquisa tratou-se de encontrar relações entre o gênero, status e trabalho e a interpretação de expressões faciais de emoção. Desenvolvida por Agol e Delamater no ano de 2000, essa pesquisa concluiu que informações sobre gênero e status da pessoa no trabalho influenciam de forma que as expressões faciais são interpretadas. Por exemplo, quando o foco é uma mulher, atribui-se as suas expressões mais ao embaraço e ao medo. Já quando o foco era o homem, as expressões foram interpretadas como raiva e desgosto. Portanto, a gente pode concluir que a gente tem que ficar muito atento às avaliações que fazemos das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, pois nossos estereótipos e preconceitos influenciam na maneira como interpretamos suas emoções. Agora eu vou passar a palavra para a Andresa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre afetividade e sua influência no contexto do trabalho. Primeiramente, é necessário definir o que é afetividade. A afetividade ela pode ser considerada, de forma simplificada, como os processos subjetivos de estabelecimento de vínculos com pessoas, objetos, tanto físicos quanto sociais, né? E também como manifestação de emoções e sentimentos. A afetividade inclui um campo de pesquisa muito amplo, né? E 3 perspectivas elas podem ser utilizadas nessa formulação, que inclui os traços afetivos emocionais, as atitudes e os estados afetivos emocionais. Aqui temos um esquema que relaciona as 3 perspectivas de afetividade mencionadas anteriormente, com suas características e aplicações. Eu irei explicar detalhadamente cada uma posteriormente. Esse quadro é basicamente um resumo do que eu irei abordar no decorrer desse assunto. Vou começar, então, falando sobre os traços afetivos emocionais. Traço afetivo emocional são características que retratam como as pessoas manifestam seus sentimentos e emoções por meio de comportamentos, o que distingue uma pessoa da outra. A afetividade ela está inserida nesse contexto à medida que distingue habilidades intelectuais para lidar com sentimentos e emoções. Então, nos traços emocionais estão incluídos a personalidade e também a inteligência emocional. Com relação à personalidade, nós temos o modelo dos 5 grandes fatores, que é uma teoria que se destaca nos estudos sobre afetividade no trabalho. Esse modelo ele visa simplificar os dados disponíveis sobre o comportamento afetivo dos indivíduos e os agrupa em 5 traços marcantes de personalidade, que são eles: o neuroticismo, que é a tendência de experimentar facilmente emoções negativas diante de eventos comuns da vida. Nele estão inclusos a ansiedade, a hostilidade, a depressão, impulsividade, dentre outras características. A extroversão, que é a qualidade da pessoa que expressa facilmente seus sentimentos e que é receptiva ao comportamento dos outros. Nele está inclusa a cordialidade, a assertividade, a busca por emoções positivas e etc. A sociabilidade, que é a qualidade de ser sociável que apresenta a pessoa, ou seja, aquele que de maneira natural ele tende a viver em sociedade. Nela está inclusa a confiança, a sinceridade, o altruísmo, a modéstia, a ternura, dentre outros. E a realização, né, que é o cumprimento de seu objetivo ou meta de vida, que se consegue por meio do esforço. Está incluso a competência, a ordem, o cumprimento de deveres, a autodisciplina. E, por fim, a abertura à experiência, que é o interesse por novas experiências emocionais, pela aventura e também por ideias incomuns. Nela estão as características como fantasia, sentimentos, ações, ideias, valores, etc. Então, essa daqui basicamente seria a teoria dos 5 fatores. Mas, além da teoria dos 5 fatores, os traços afetivos emocionais, eles também incluem a inteligência emocional. A inteligência emocional seria a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Dentro da inteligência emocional, temos 3 processos que são utilizados como forma de processar informações emocionais. São eles: avaliação,
que seria a análise de expressões tanto suas quanto de outras pessoas e a escolha da melhor expressão em uma determinada situação. A regulação refere-se à capacidade de controlar suas emoções para ter uma postura adequada socialmente. E a utilização, que se baseia em utilizar as emoções adequadas para resolver determinado problema, favorecendo o pensamento criativo, o alcance de metas e também a elaboração de planos futuros. Então, a inteligência emocional engloba basicamente esses 3 processos. A partir da articulação dos 3 processos de inteligência emocional que eu mencionei anteriormente e dos 5 fatores emocionais, da teoria dos 5 grandes fatores, foi possível a construção da medida da inteligência emocional, o ME. Essa medida de inteligência emocional, ela consiste em 59 itens escalares com 4 pontos cada um, que vai do 1 ao 4, sendo 1 indica nunca, o 2 poucas vezes, o 3 muitas vezes e o 4 sempre. Esses pontos, eles avaliam as 5 dimensões fatoriais, que são a empatia, sociabilidade, automotivação, autocontrole e autoconsciência. Vou falar sobre cada um agora. O fator 1, que é a empatia. Esse fator é composto por 14 itens. Eles avaliam a habilidade de compreender os sentimentos do outro. O fator 2 é a sociabilidade. Ele é composto por 13 itens que ajudam a avaliar a capacidade da pessoa a iniciar e preservar relacionamentos. O fator 3, automotivação, composto por 12 itens que revelam a persistência, força e entusiasmo para a vida. O fator 4, autocontrole, ele é composto por 10 itens que avaliam a habilidade de controlar e agir com cautela diante de situações frustrantes. E o fator 5, a autoconsciência, composto por 10 itens que avaliam a habilidade de refletir e analisar os próprios sentimentos. Além disso, um dos primeiros estudos relacionados à medida de inteligência emocional tratou de relacionar ela aos estados de ânimo e otimismo. Esse estudo identificou que há relações significativas com a inteligência emocional e o ânimo, e também com o otimismo, ou seja, as 5 habilidades da inteligência emocional que eu citei agorinha, elas foram observadas tanto em pessoas otimistas quanto pessoas que têm um estado de ânimo positivo. Além disso, a inteligência emocional tem uma correlação significativa também com a cidadania e a satisfação no trabalho. Bom, agora, então, eu vou falar sobre a segunda perspectiva de afetividade, que são as atitudes. As atitudes, elas são a rede de crenças, afetos, sentimentos e tendências para agir em direção às pessoas, grupos, ideias ou objetos. E as atitudes, elas estão intimamente ligadas aos seguintes conceitos. Satisfação no trabalho. Seria o grau de contentamento do trabalhador com seu trabalho, incluindo o chefe, colega, o salário, o ambiente de trabalho, etc. Envolvimento no trabalho é o nível que a pessoa se identifica com o trabalho que realiza. E também o comprometimento organizacional, que seria o quanto a pessoa se compromete e possui afeto com relação à empresa empregadora. Por fim, a terceira perspectiva sobre a afetividade inclui os estados afetivo-emocionais. Os estados afetivo-emocionais são sentimentos positivos e negativos que surgem em determinadas situações ou espaços de tempo. E os estados afetivo-emocionais, eles englobam 3 formulações teóricas, que são estado de ânimo, o qual se refere a afetos positivos, como entusiasmo e alegria, e também a negativos, como medo, raiva e desprezo. A autoestima, que é a valorização pessoal e competência para lidar com os desafios da vida. E também a insatisfação com a vida, que seria uma avaliação geral positiva da vida pessoal da pessoa. Então, de forma simplificada, os estados afetivos emocionais e as atitudes, elas refletem de forma mais satisfatória sobre a afetividade do que os aspectos relacionados à personalidade. Mas essas 3 dimensões, elas são muito importantes no estudo da psicologia organizacional e também do trabalho. Bom, vamos falar sobre as condições de trabalho e suas repercussões sobre a afetividade no trabalhador. Para a gente entender como são as condições de trabalho, pode passar. Temos 3 categorias que definem. As condições físicas, que são a temperatura, a iluminação, os sons, os ruídos.
as condições temporais, que são o horário de trabalho, os intervalos de descanso e a duração do turno de trabalho, e as condições sociais, que é o clima organizacional, a relação com os colegas e o estilo de liderança. E, tendo em mente as condições de trabalho, então vamos saber quais são os fatores que podem causar ou modificar a afetividade do trabalhador. Temos aqui os eventos estressores, que, claro, são o estresse, que são a partir das situações desagradáveis que envolvem o trabalhador. Temos o ambiente físico, que é o ambiente de trabalho, onde, se ele for adequado, certamente terá resultados positivos sobre a afetividade do trabalhador. Caso contrário, ele existirá um resultado negativo, como a insatisfação e o cansaço. Temos o sistema de recompensa e punições das organizações. E, por fim, as características do grupo que o empregado envolve e a forma com que o líder dirige a seus trabalhadores. Todos esses são os fatores que vão causar, ou então ele vai modificar os sentimentos e emoções do trabalhador. Pode passar. Agora, o que as condições de trabalho podem trazer sobre o que as condições de trabalho podem trazer para o trabalhador? Como vimos, temos as condições de trabalho, as físicas, sociais e as temporais, e temos um estudo que ele confirma que as condições de trabalho ele é um fator capaz de gerar um impacto emocional no trabalhador. E os estudiosos elaboraram duas teorias para explicar como que é o funcionamento psicossocial do trabalhador, que está estabelecido em dois eixos, o bem-estar e a saúde. Pode passar. O bem-estar, ele inclui aspectos afetivos, como a satisfação e insatisfação, vivenciadas na vida familiar, na vida social, e a satisfação e a insatisfação vivenciada no trabalho. A saúde está representada pelos indicadores psicológicos, como o afeto e frustração, a ansiedade, e os indicadores físicos fisiológicos, como a pressão sanguínea. Quando referimos ao bem-estar e saúde do trabalhador, temos duas perspectivas para analisar. A individual, que ela está representada pelo estado físico do trabalhador, tendo como base as taxas de doenças e distúrbios físicos, e também os aspectos psíquicos, mentais ou emocionais do trabalhador. E na perspectiva de análise social, que temos como está as taxas de alcoolismo, o uso de drogas ou de violência. E sobre esses dois conceitos apontados, temos como fator antecedente as condições de trabalho, que inclui o estresse, o perigo e o risco que está trazendo para a integridade física, mental e moral do trabalhador. Pode passar. O bem-estar no trabalho está sendo cada vez mais discutido em diferentes perspectivas, como o bem-estar físico, emocional, psicológico ou mental. O conceito de bem-estar também é usado para justificar a ausência da doença e fortalecer o significado da saúde psicológica, né, da saúde mental. As repercussões das condições de trabalho sobre a afetividade no trabalhador tratam dois temas sobre a saúde mental no trabalho, que é o estresse ocupacional e o síndrome de burnout. O estresse ocupacional ele é a consequência dos agentes estressores experimentada pelo trabalhador. Tem 6 fatores que são fontes para esse estresse. Temos os fatores intrínsecos do trabalho, que podem ser os longos períodos de trabalho, os riscos e a qualidade do ambiente. O segundo fator é o papel de responsabilidade por outras pessoas dentro da organização. O terceiro fator é o relacionamento no trabalho com os colegas e os superiores. O quarto, ele é o desenvolvimento na carreira. Como está o desenvolvimento na carreira com uma instabilidade na empresa. O quinto fator é a estrutura e o clima organizacional, o estilo de gerenciamento, a comunicação e a política organizacional. E o sexto são as dificuldades econômicas enfrentadas dentro de casa e os conflitos familiares. E temos o síndrome de burnout,
que é a consequência de um estresse crônico. As causas de burnout, ela pode estar representada em 3 categorias. Temos as características de tarefa, quando é muita tarefas em pouco tempo. Temos os conflitos, e também quando não se tem um suporte social no trabalho e quando se tem uma ausência de informação. As categorias ocupacionais, temos as categorias ocupacionais, que são os professores, gerentes, as pessoas que cuidam de outras pessoas, como os médicos e enfermeiros. E temos a característica organizacional, que é quando se tem exigências por maior produtividade, por maior tempo, e dedicar ao trabalho mais do que da vida pessoal. Com isso, a gente pode analisar que as condições adequadas no ambiente de trabalho, ele contribui para promover e preservar o bem-estar e a saúde do trabalhador. Pode passar. As emoções e os afetos no trabalho. Como o profissional pode intervir? Pode passar. Como o profissional poderia intervir sobre essas emoções negativas? Tendo conhecimento sobre as manifestações de raiva e agressividade no trabalho, vai auxiliar que um profissional ele seja compreensível a esses sentimentos e também a minimizar as consequências negativas que trará para a pessoa e também para a organização. A raiva e a agressividade, elas são percepções de injustiça e conflitos interpessoal dentro da organização. A insegurança está relacionada com as mudanças organizacionais, trazendo incerteza do seu futuro dentro da organização. Então, é preciso que a gente reconhece o aumento da insegurança e monitorar o acompanhamento e monitorar e acompanhar o impacto dessas mudanças, trazendo o suporte necessário para gerenciar os sentimentos e os afetos dos trabalhadores. Pode passar. Nesse slide que eu passo agora, a gente tem umas posições hierárquicas dentro de uma empresa, onde está o executivo-chefe sobre o gerente funcional e o gerente funcional sobre a equipe. Bom, aqui a gente pode ter consciência que o executivo ele é participativo nas questões estratégicas da organização e os gerentes eles estão mais perto dos colaboradores. Sendo assim, os gerentes eles interagem mais diretamente com os empregados, permitindo agir mais prontamente para minimizar os impactos negativos das mudanças. O gerente ele vai atuar em 2 maneiras, pode passar. O autogerenciamento e o heterogerenciamento. O autogerenciamento é quando o gerente ele busca o seu equilíbrio emocional. E no heterogerenciamento, ele assegura o equilíbrio emocional do empregado. Existe esse padrão de gerenciamento das emoções que está dividido nas dimensões de ativação e prazer. Por meio desse quadro, o gerente ele pode diagnosticar as emoções, como, por exemplo, baixa ativação e baixo prazer. Ele vai ver que vai ter um desapontamento e uma tristeza. Por meio disso, ele pode oferecer um suporte social para que o empregado venha vencer essa dificuldade. Pode passar. Ter o conhecimento e o interesse pelas emoções no ambiente de trabalho possibilita fazer com que as pessoas aprendam a controlar as emoções. Aqui eu trouxe 3 pontos importantes para esse conhecimento. O primeiro são duas orientações para o gerenciamento das organizações das emoções, que são onde a primeira orientação seria adotar medidas de controle para neutralizar, impedir e estimular as manifestações afetivas emocionais. A segunda orientação é identificar os fatores que desencadeiam as emoções negativas no ambiente de trabalho. O segundo ponto são 3 fatores que potencializam as emoções negativas, que é conformidade, que é vivenciada quando é vivenciada uma pressão em se conformar com as normas e padrões estabelecidas pela empresa. A diversidade,
que ela pode trazer emoções negativas pelas desigualdades no termos de modelos de contrato de trabalho e no modo de remuneração pela produtividade. E temos a mudança, que ela potencializa as emoções negativas, principalmente pela insegurança na carreira. E o terceiro ponto, que é o trabalho emocional e a inteligência emocional. A inteligência emocional está acarretada pela inteligência intrapessoal, onde a pessoa usa o conhecimento das suas próprias emoções, e a inteligência interpessoal, onde a pessoa aprende a usar adequadamente a sua emoção com a interação dos outros. E o trabalho emocional é quando faz com que as emoções sejam uma ferramenta de trabalho, onde vivencia tão profundamente a emoção relacionada com o papel profissional que a pessoa pode confundir seus sentimentos. E a demonstração dessas emoções e sentimentos, elas não podem ser reveladas nos contextos de interações formais de trabalho. Para resumir, qual é a forma que o profissional pode intervir? Pode passar. Para resumir, qual é a forma que o profissional pode intervir e o que ele pode contribuir dentro da organização de trabalho, eu fiz esse resumo. Ele pode identificar os fatores que colocam em risco o bem-estar dos trabalhadores, ele ser transparente aos processos de mudança, treinar os gerentes e os empregados para melhorar a sua auto- e o heterogerenciamento emocional, criar os espaços institucionais pelo fato das emoções negativas que decorrem nas experiências desprazerosas e gerenciar o uso de trabalho emocional. Pode passar. Contudo, a gente pode concluir que oferecer um ambiente adequado para o trabalho e promover o bem-estar e a saúde dos trabalhadores trará resultados positivos sobre a afetividade no trabalhador e mais produtividade dentro da empresa. Bom, terminamos a nossa apresentação e o nosso grupo agradece a atenção de todos.